Bom, meus irmãos, a paz de Cristo a todos. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre família. E o texto que eu achei bem legal a gente pegar para falar sobre família foi esse texto que está em Josué 7, no versículo 24, que diz assim, né? Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, olha só, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas e sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Jacó. Preste atenção que até a sua tenda foi levada, ou seja, a sua casa. E, em alguns casos, a Bíblia fala de casa, é a família, né? Ou nesse caso aqui, a tenda era literalmente a casa dele mesmo. Foi inclusive onde ele escondeu essas coisas que ele pegou aqui, onde não era para ter pego. E automaticamente também aqui nesse texto ele me faz lembrar de Saul, que Saul foi rejeitado pelo próprio Senhor por conta de ter trago algo de um lugar que não era para ele ter trago, assim como também Acã fez. Nós vemos que Saul, ele teve medo do povo, né? E trouxe aqueles animais para sacrificar ao Senhor, mas o Senhor não pediu sacrifício nenhum. O Senhor pediu para que fizesse e deixasse tudo por lá, né? Destruísse tudo lá, não trouxesse nada. E mesmo assim Saul deu ouvidos à voz do povo e passou por cima da ordem do Senhor, trazendo com o intuito de sacrificar ao Senhor, porque os animais eram bonitos, eram belos. E mesmo assim o Senhor o rejeitou, tendo em vista que o Senhor ainda disse, né? Teria mais prazer eu em sacrifício do que se obedecesse a minha palavra? Então, meus irmãos, aí é que está o problema. E lembrando também, né, que muita gente diz que a voz do povo é a voz de Deus. Nesse caso aqui, está bem claro que não é. Nada tem a ver a voz do povo com a voz de Deus. A mesma voz do povo que também gritou, né, para quem vocês querem, Jesus ou Barrabás? O povo escolheu Barrabás, Bar-Abá, né, filho do pai. Ou seja, escolheram o filho do pai. Só que o filho do pai é errado, né? Que o filho do pai que eles deveriam escolher era Jesus Cristo. Mas vamos lá, não é desse assunto que nós queremos falar. Nós queremos tratar aqui de família. Acã deu essa mancada, né? Assim como Saul também, e desobedeceu uma ordem do Senhor. Muitos de nós hoje, em nossos dias, temos desobedecido ordens do Senhor, até mesmo por não conhecê-las. Vou bater aqui mais uma vez nessa tecla, né? A falta das escrituras em nossas vidas é um problema muito sério, e as pessoas levam isso como se fosse brincadeira, ou não sei a seriedade que é, né? As escrituras são, e as pessoas acabam deixando de lado. Mas nós hoje, em nossos dias, olhamos aqui a história de Acã e falamos, pô, Acã deu mole, Acã vacilou, Acã fez errado. Mas nós fazemos a mesma coisa, muitas das vezes, quando simplesmente deixamos as escrituras de lado, ou quando levamos para dentro da nossa casa alguma coisa que não era para estar levando, assim como ele levou. Porque a gente criticar ele aqui porque ele levou a capa, levou a barra de ouro, levou prata, pelo menos eram coisas que aos olhos humanos eram muito valiosas. Prata, ouro, uma capa babilônica, eu imagino que essa capa devia ser muito bonita, né? E ele levou por esse intuito. E muitas das vezes nós levamos coisas para dentro de nossas casas que não tem nem valor. Como, por exemplo, tem gente que fala que não assiste um filme pornô, não é? Não assiste o filme pornô. É coisa de crente, né, que normalmente não assiste. Mas assiste BBB. Não assiste um pornô, mas assiste A Fazenda, novela da Globo, que acho que acaba se tornando até bem pior, porque está em imagens assim, como é que eu vou dizer assim, travestidas assim, mais suavizadas, fazendo com que as pessoas acostumem com as coisas que estão erradas. Então, isso, detalhe, tá? Lembrando que isso nem valor tem. Mas Acã, quando ele pegou porque ele viu alguma coisa que tem um valor. Não um valor sentimental, um valor mesmo assim, espécie, dinheiro, entendeu? Talvez ele, para aumentar o poderio dele, né? O poder aquisitivo, vamos dizer assim. Essa foi a intenção de Acã. E muitas das vezes nós erramos por bem pouco, porque assistimos novela. Ah, mas não tem nada a ver. Bom, não tem nada a ver. Cada um acha de si, né? Eu tive uma experiência
com o Senhor uma vez sobre CSI. Eu gostava muito de assistir esse programa, porque é um programa inteligente, e o Senhor me proibiu. E eu resisti, porque eu gostava do programa de CSI. E num determinado momento eu falei, poxa, eu nunca vi nada de errado nesse programa. E quando de repente o senhor assim, ó, liga a televisão. Eu peguei na sala, sentado, liguei a televisão, coloquei no programa CSI. Exatamente no momento que eu liguei, tava o rapaz fazendo autópsia no corpo e conversando com o corpo, ou seja, me conta. E ele disse com essas palavras aqui, ó. Eu converso com ele aqui, ele me conta tudo. Como é que você vai conversar com um morto? É um negócio complicado, né? Lembrando que a Bíblia também condena. Então, são coisas que elas vêm bem suavizadas, bem travestidas, assim, vêm bem oncinhas, entrando dentro do nosso lar, e entra como maldição. E lembrando que por conta de Acã, todo Israel perdeu a próxima batalha. E Josué voltou para reclamar com o Senhor falou, ó, vocês prevaricaram, tem maldição no meio de vós aí, ó, pode procurar. Lembrando também que às vezes você também pode estar, não somente um programa, né? Pode ser uma rede social meio estranha, não sei, não interessa o que seja. Cada um que avalie em si o que tem de maldição dentro do seu lar. Mas lembrando que aqui nesse caso, o Senhor mandou juntar e fazer uma oração, não foi? Para liberar essa família? Não, não foi. O Senhor não mandou fazer uma oração. Mandou juntar tudo aqui, ó. Como está escrito aqui, ó. Perdoe-me. Tá aqui, ó. Pegaram Acã, o filho de Zerá, né? A prata, a capa, a barra, os objetos escrituras, os seus filhos, as suas filhas, os seus bois, olha só, tudo dele foi juntado, ovelhas e a sua tenda, a sua casa, e tudo quanto tinha levaram para o vale de Jacó. E disse Josué: por que não te conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel apedrejou e, depois de apedrejá-los, queimou-os. Esse fogo faz alusão, vocês sabem ao que, né? Como a palavra de Deus é transcendental, ela serviu lá atrás, está servindo nos dias de hoje. Esse queimado aqui, toda a sua família queimou junto com Acã. Lembrando que o assunto aqui, a pauta é família. Acã, ele era o sacerdote dessa família. E por conta desse erro dele, as filhas deles foram queimadas, os filhos deles foram queimados, consequentemente, claro, a esposa também foi queimada e ele também foi queimado junto com toda a sua casa. Olha só que interessante que é a responsabilidade que tem um sacerdote do lar. Por causa do erro, toda a casa dele foi extinguida. Então hoje, em nossos dias, nós temos a responsabilidade no nosso lar de ensinar a nossa esposa e ensinar os nossos filhos e filhas para que, quando eles crescerem, né, casarem-se, sejam bons maridos, boas esposas, e automaticamente quando eles saírem de casa para terem os próximos lares dele, né, as casas deles, será mais um ponto de luz do Senhor. Então, aí é que está a responsabilidade da família. Olha como é que entra em nossas vidas aqui e passa muitas das vezes despercebido. Entendeu? Porque a missão estava com Acã, a submissão estava com a esposa. A esposa poderia, de repente ela nem viu o que ele fez, a Bíblia não relata, né, se ela viu ou deixou de ver, mas com certeza a responsabilidade está sobre o homem. Porque o sacerdote do lar, ele tem que ter o conhecimento, tá? Para poder aplicar na sua família. Porque, de outro modo, muitas das vezes, eu queria que meu filho fizesse oração. Como é que ele vai orar se ele não vê você orando? Eu queria que meu filho lesse a Bíblia. Como é que ele vai ler a Bíblia se ele não vê você lendo? Então, os pais, eles são os heróis dos filhos. E quer você queira, quer você não, você vai ser exemplo, bom ou ruim. Se ele vê você fazendo coisas ruins, ele vai fazer também. Porque ele vai perceber que ele vai achar que é bom. Meu pai está fazendo. Minha mãe está fazendo. Então, consequentemente, acaba virando um costume dentro do lar. Então, o Senhor, ele deixou isso aqui bem claro para nós, para que nós pudéssemos conduzir as nossas famílias de forma dentro do que o Senhor estabeleceu.
fugindo das maldições, né? Porque às vezes nós deixamos o nosso devocional com o Senhor, seja ele com oração, com escritura, por conta de alguns minutos no telefone. Você chega cansado do trabalho, está cansado para ler a Bíblia, está cansado para fazer uma oração. Desculpa. Está cansado para tudo isso. Aí pega o telefone e vai dar uma olhadinha nos status dos outros, vai dar uma olhadinha no Facebook. Quando vê, passaram-se 2 horas. 2 horas jogados fora, que você poderia ter alimentado a sua alma. Lembrando que a alma, o nosso espírito, é exatamente como a nossa carne. Precisa de refeição para se manter forte. Porque no mínimo nossa carne ela é alimentada 3 vezes ao dia. E nosso espírito nós não fazemos assim como deveria. Entendeu? Como é que a gente alimenta o nosso espírito? Bíblia e oração. Nós precisamos de Bíblia e oração. Mas hoje nós deixamos tudo por conta dos outros. Eu vejo hoje tantas pessoas assim, em vez de liderar sua casa, deixam pastores entrarem para liderar. Você pode ter a ajuda de um pastor? Pode sim, deve ter aconselhamento, mas o líder da sua casa é você que tem que brigar por isso. E você não pode transferir sua responsabilidade para ninguém, como hoje também nós vemos que coloca a educação nas escolas. Não, a escola não é para educar é em casa, a escola é para lecionar matérias, matemática, biologia, física, seja lá qual ela for, mas esse não é o dever do colégio, da escola. O dever da escola é dar instrução, conhecimento. Agora, educação, respeito, isso é dentro de casa. Mas nós temos sempre essa mania de transferir responsabilidades que são nossas para os outros. Mas perante o Senhor, isso não é válido. Nós precisamos amadurecer. E como é que nós vamos amadurecer? Com as Escrituras. As Escrituras, elas vão nos ajudar a melhorar perante o Senhor, evoluirmos, tornarmos pessoas melhores, darmos bons testemunhos próximo às pessoas que estão em nós, porque as pessoas vão procurar o Jesus que você prega em você, não é no vizinho, vão procurar em você. Tanto que você vê, uma vez você convertido a Cristo, você perde até a sua identidade, porque qualquer coisa que você fizer de errado, a primeira coisa que vão olhar, lá o crente, não é assim? Então você já deixa de envergonhar, mas você passa a envergonhar o seu nome, mas você passa a envergonhar o nome do Senhor, e isso é perigosíssimo, porque nós podemos ter o poder de decidir de uma pessoa ou se converter ou se afastar de vez do Senhor. E claro, se essa pessoa se afastar de vez do Senhor por sua causa, eu não quero estar nessa sua pele, entendeu? Então nós temos que ter muito cuidado com o que falamos, com o que fazemos, porque a Bíblia fala o que sobre? Se vai escandalizar o seu irmão, não faça, embora você faça em casa, escondido, mas se vai escandalizar, deixe de fazer. Eu lembro que uma vez, eu gosto muito de comer pimentas, né? Eu adoro pimenta. Meu pai chegou lá em casa uma vez e ele falou: mas você não é crente? Que meu pai não era crente, né? Não era servo de Deus. Aí ele: mas você não é crente? Eu falei: sim. E o que tem, pai? Não entendi. Ele: mas e tá com pimenteira? Eu falei: mas eu tenho as pimenteiras porque eu adoro colher as pimentas que eu mesmo plantei e comê-las. Eu como pimenta, entendeu? E meu pai achou, aquela história, né? Tem aquele velho ditado de seca a pimenteira, que são as pessoas que têm olho grande que vão até a sua casa, né? As pimenteiras secavam. Meu pai achou que eu tava com a pimenteira dentro de casa, que era para segurar mal olhado. Mas não, era somente para comer mesmo. Além de ser um alimento muito nutritivo, eu também gosto do ardor. Tem pimenta de cheiro, pimenta de gosto, então isso é muito interessante. Então, meus irmãos, nós temos que ter testemunho. Mas olha só como é que foi. Até eu explicar isso tudo pro meu pai, por que eu gostava, ele via eu comendo, né? Aí foi uma coisa assim, um enredo bem grande para eu poder colocar de forma e mostrar que nada tem a ver com religião, nada tem a ver com o que eu acreditava, entendeu? Até porque nós não podemos ser místicos assim.
Tá bom, meus irmãos, eu acho que vale a pena nós prestarmos mais atenção, porque nós somos os líderes de nossos lares, os líderes, né? E nós precisamos cada vez mais nos enchermos de Deus para podermos passar para nossas famílias, né? E quando eu digo nossas famílias, não somente dentro da nossa casa, mas qualquer outra parentela nossa, porque a salvação ela é algo maravilhoso da parte de Deus e ela não pode ser guardada para nós somente. Ela é para ser compartilhada, entendeu? Mas mesmo que você pregue e não obtenha nada assim diretamente assim aos seus olhos, aguarde, porque com certeza você pregando, o Espírito Santo de Deus ele vai agir. O Espírito Santo de Deus ele vai trabalhar nessa palavra que você aplicou na pessoa. O nosso trabalho aqui é somente lançar a semente. Não importa a terra, lance a semente e espere que o Espírito Santo de Deus ele irá de agir. Tá bom, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.